Estamos estudando os valores de Cristo e aprendendo através dos evangelhos o que era realmente importante para Jesus. Estamos identificando através dos diálogos e dos sermões que Jesus pregou e da sua jornada pela terra durante seu ministério, quais foram as prioridades dele. O que era importante para Jesus? Quais eram os seus valores? Já falamos sobre os feridos, sobre como Jesus valorizou os feridos desse mundo, os quais chamou de pobres de espírito. Vamos rever o contexto no qual Jesus contou esta parábola do filho pródigo. Jesus estava pregando as boas novas aos pobres de espírito que tinham atendido ao seu chamado e formado ao redor dele um pequeno círculo. Estas pessoas ao redor de Jesus eram os publicanos e pecadores, todos os tipos de pecadores. Nessa história tão bonita, o filho pega todos os bens que herdou de seu pai e desperdiça tudo vivendo pelo mundo com prostitutas. É interessante observar a atitude permissiva do pai, né? De certa forma, ele deixou o filho fazer tudo isso. Vocês não acham que isto ilustra o livre arbítrio que Deus nos deu? Deus poderia ter feito diferente e nós não teríamos o livre arbítrio para escolher o pecado e acabar nos chiqueiros desse mundo. Mas Deus não quis assim. Ele nos deu o direito de escolha, o livre arbítrio, e mesmo sendo filhos podemos escolher viver nos chiqueiros desse mundo se quisermos. E é bem no chiqueiro de porcos que percebemos outra dimensão desta permissividade do Pai. Quando as consequências começam a acontecer e o filho pródigo vai parar no chiqueiro de porcos, o pai mais uma vez é permissivo. Ele permite que o filho experimente as consequências do chiqueiro. Ele não o poupa disso. Como pai, eu me sinto autorizado a confirmar que este é um erro comum que os pais cometem, né? Já passei por isso quando meus filhos foram parar no chiqueiro, diz nosso professor Dick Woodward. Assim que as consequências das suas escolhas começavam a aparecer, eu já saía correndo para salvá-los das consequências. Mas sabe de uma coisa? Deus é o Pai que está sendo ilustrado nessa história e Ele é um Pai perfeito. E Deus não faz isso. Ele permite que o filho pródigo passe por todas as consequências das escolhas que ele fez. E as consequências podem levar até algum chiqueiro. E a Bíblia diz que o filho pródigo chegou ao ponto que ninguém lhe dava nada. Isto incluiu até o seu pai. Mas quando o filho caiu em si, quando voltou à razão, conforme algumas traduções colocam, então ele percebeu que não era um porco, era um filho. Ele caiu em si e percebeu que estava num chiqueiro, cheirava como um porco, mas não era um deles. Era um filho e não pertencia àquele lugar. Foi aí que ele se arrependeu e decidiu se levantar e voltar para a casa do seu pai e dizer que não era mais digno de ser chamado filho e perguntar se poderia viver como um dos escravos dos seus servos. Isso tudo é muito interessante. Quando o pai, que tinha sido permissivo, avista o filho e percebe que ele tinha reconhecido a besteira que tinha feito e que estava voltando para casa, o velho pai corre ao encontro do filho. E quando o filho diz, pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho, o pai ignora isso. Dá um abraço muito forte. Beija, isso mesmo, beija o seu filho e diz a um dos servos, depressa, traga uma melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo, aquele gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Cadastre-se gratuitamente em um dos cursos do Encontro com a Palavra. É muito fácil, cadastre-se, nós esperamos você. Um abraço aqui do pastor Edson Bruno.